A segunda Marcha Nacional das Mulheres Negras pretende reunir 1 milhão de mulheres de todo o país, reivindicando reparação e bem-viver. Trata-se de uma continuidade da primeira marcha, realizada em 2015, quando mais de 100 mil mulheres negras caminharam juntas contra o racismo, a violência e em defesa da vida. Mas esse gesto coletivo não nasceu do nada. Foi fruto de décadas de organização, resistência e articulação em diferentes cantos do país. Antes da primeira marcha, uma série de encontros, atos e mobilizações pavimentaram o caminho, construindo um movimento de mulheres negras com identidade própria e força nacional. Atenção, atenção! Está passando. Oi, vizinhas! Eu sou Amanda Stabile, repórter do Nós Mulheres da Periferia. E esse é mais um episódio do quadro Vizinha, Cê tá ligada? Do podcast Conversa de Portão. A gente sabe que o corre do dia a dia na quebrada, entre pagar as contas e sobreviver, ocupa muito espaço na nossa mente. Por isso, viemos trocar ideias sobre as principais notícias que estão rolando para trazer esses assuntos também para as nossas conversas. Hoje, vamos conversar sobre 5 encontros precursores da Marcha Nacional das Mulheres Negras. Primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras no Brasil, 1988. Em dezembro de 1988, no município de Valença, no Rio de Janeiro, cerca de 450 mulheres negras, vindas de 17 estados brasileiros, se reuniram para um evento histórico. O primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras. Realizado no ano em que o Brasil celebrava 100 anos da abolição da escravidão, o encontro denunciou as continuidades do racismo e do sexismo na sociedade brasileira. Essa reunião foi fruto de uma longa caminhada. Desde os anos 1950, mulheres negras já se organizavam em associações e grupos locais. Mas foi a partir das décadas de 70 e 80 que suas vozes começaram a ecoar com mais força, enfrentando tanto o machismo dentro do movimento negro, quanto o racismo no feminismo dominado por mulheres brancas. Um ano antes, em 1987, em Garanhuns, em Pernambuco, mulheres negras se reuniram para discutir a necessidade de um espaço próprio. Ali, nasceu a ideia de um encontro nacional que colocasse no centro as experiências e demandas específicas das mulheres negras brasileiras. Durante os dias de evento, os debates foram intensos e diversos. Democracia racial, sexualidade, estética, saúde, violência, educação, história africana e identidade. As participantes denunciaram a solidão afetiva da mulher negra, a exclusão dos espaços de poder e a persistência de estereótipos que as desumanizam. Ao mesmo tempo, celebraram suas ancestralidades, saberes e formas de resistência, por meio de oficinas culturais, rodas de conversas e manifestações artísticas. Marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela cidadania e a vida, 1995. Realizado em 20 de novembro de 1995, no Dia da Consciência Negra, em Brasília, a Marcha Zumbi dos Palmares marcou os 300 anos da morte de Zumbi, lembrado como herói nacional e símbolo de resistência. E foi um divisor de águas na luta do movimento negro no Brasil. Organizada por diferentes setores sociais, como sindicatos, organizações negras, grupos de mulheres e ativistas de diversas regiões, foi um ato de indignação e protesto contra as condições de exclusão, discriminação e violências vividas pela população negra. Mais do que uma manifestação, a marcha inaugurou um novo ciclo de mobilização política, articulando demandas históricas com estratégias contemporâneas de incidência sobre o Estado. O documento produzido para a ocasião denunciou o chamado mito da democracia racial, mostrando que a desigualdade permanecia em todas as esferas, na educação, no trabalho, na saúde e na segurança pública.
O texto destacava ainda a tripla discriminação da mulher negra, por ser mulher, negra e trabalhadora pobre. E ressaltava a emergência do movimento de mulheres negras como sujeito político, com identidade própria e caráter nacional. Além da denúncia, a marcha apresentou propostas concretas de políticas públicas, como o acesso ampliado à educação e à universidade, valorização da cultura afro-brasileira, programas de saúde específicos para a população negra e garantia da liberdade religiosa para cultos de matriz africana. O documento foi entregue ao presidente Fernando Henrique Cardoso em 20 de novembro de 95. Na ocasião, a FHC assinou um decreto criando um grupo de trabalho interministerial para desenvolver políticas de valorização da população negra. E o deputado Paulo Paim apresentou um projeto de lei que previa a reparação e indenização para descendentes de africanos escravizados. Esse ato consolidou-se como um marco histórico ao inserir a questão racial de forma decisiva na agenda política nacional, articulando as lutas contra o racismo, a exploração social e a opressão de gênero. Marcha Noturna pela Democracia Racial, 1997. Criada em 1997 em São Paulo, a Marcha Noturna pela Democracia Racial surgiu a partir da articulação do Instituto do Negro Padre Batista com as lideranças como o Padre José Enes de Jesus, da Pastoral dos Negros, e a advogada Maria da Penha. Desde então, o ato acontece sempre no dia 12 de maio, véspera do dia 13 de maio, transformando a data oficial da abolição em um momento de denúncia e reflexão. De roupas pretas, tochas e velas na mão, os participantes caminham em cortejo, cantando pontos de axé, com tambores e rezas, levando a espiritualidade negra para o espaço público. Mais do que um protesto, a marcha é um ritual de memória e resistência. Ela denuncia a chamada abolição inacabada, lembrando que a Lei Áurea não garantiu direitos à população negra e que, até hoje, persistem desigualdades, o genocídio da juventude negra e o encarceramento em massa. Ao longo de mais de 2 décadas, a Marcha Noturna pela Democracia Racial consolidou-se como um dos marcos da luta negra em São Paulo. Não se trata apenas de caminhar pela cidade, mas de ressignificar a noite que antecede o 13 de maio, como tempo de memória, espiritualidade e reivindicação da plena liberdade. Marcha das Margaridas. Criado em 2000, o nome é em homenagem a Margarida Maria Alves, líder sindical assassinada em 1983, símbolo da luta contra a violência no campo e pela justiça social. Organizada principalmente pela CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares, em parceria com sindicatos, movimentos feministas e organizações agroecológicas, a marcha é realizada a cada 4 anos em Brasília. Além das grandes mobilizações de rua, o ato envolve processos prévios de formação política, elaboração coletiva de pautas e incidência direta sobre o Estado. Suas bandeiras articulam feminismo, sindicalismo e agroecologia, reivindicando igualdade de gênero, combate à violência, acesso à terra, crédito, saúde, educação e políticas específicas para mulheres rurais. Desde 2003, a agroecologia tornou-se um eixo estruturante, entendida não apenas como uma técnica de produção, mas como modo de vida sustentável, feminista e solidário. Primeiro Encontro Nacional de Mulheres Quilombolas. Entre os dias 13 e 15 de maio de 2014, em Brasília, ocorreu o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Quilombolas. O evento foi organizado pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC, com o objetivo de consolidar a luta pela terra, avaliar as políticas públicas e promover o diálogo entre diferentes organizações quilombolas do país. O encontro foi considerado um passo importante para o empoderamento das mulheres quilombolas em suas mais variadas formas, gestos e manifestações, enfrentando desigualdades de raça, gênero, classe, geração e etnia. Na carta política do encontro,
a CONAC destacou que as políticas públicas deveriam ir além da relação homem-mulher, apontando a necessidade de que a Lei Maria da Penha fosse adequada ao contexto das comunidades quilombolas, já que a violência doméstica aparecia como um dos principais problemas vividos. Além disso, as mulheres quilombolas reafirmaram que a luta pelo território não se limita à sua titulação, mas à possibilidade de viver nele de forma sustentável e agroecológica, garantindo o direito à terra, à cultura e ao bem viver. 9 anos depois, entre os dias 14 e 18 de junho de 2023, aconteceu em Brasília o segundo Encontro Nacional de Mulheres Quilombolas, que reuniu mais de 300 mulheres de 24 estados brasileiros, além de representantes da Colômbia e do Equador. O encontro teve como tema Resistir para Existir. Durante 5 dias, as participantes denunciaram a falta de políticas públicas específicas para a população quilombola e afirmaram a urgência de enfrentar as desigualdades, a discriminação e a violência que atingem suas comunidades. No encerramento, foi lida e aprovada uma carta coletiva, reafirmando o compromisso das mulheres quilombolas com a defesa de seus territórios, culturas e modos de vida. Vizinha, aqui vão mais algumas notícias para você se ligar e que estão no site do Nós Mulheres da Periferia. Mesmo previsto em lei, o aborto legal ainda enfrenta barreiras no Sudeste. Entre 2021 e 2024, 3,8 mil pessoas realizaram aborto legal na região, mas o método mais usado ainda é a curetagem, desaconselhada pela OMS. Apesar do Sudeste concentrar o maior número de serviços cadastrados, poucos funcionam de fato. Em São Paulo, só 10 dos 75 confirmaram o atendimento. Enquanto isso, avançam projetos de lei anti-aborto e aumentam os casos de perseguição a profissionais como a médica Helena Paro, de Minas Gerais. Mulheres, sobretudo negras e pobres, seguem enfrentando julgamentos, viagens e demora para acessar um direito garantido. Mulheres são a maioria entre as profissionais das ciências e da intelectualidade no Brasil, segundo dados do Censo 2022 divulgados pelo IBGE. Mesmo com maior nível de escolaridade, elas seguem ganhando menos. Entre quem tem nível superior, a diferença é expressiva: R$ 7.347 para homens e R$ 4.591 para mulheres. A pesquisa também evidencia desigualdades raciais e regionais. Pessoas brancas e amarelas recebem os maiores salários, enquanto negras e indígenas têm os menores rendimentos. Mais de 1/3 dos trabalhadores do país vive com até um salário mínimo, e 13,3% da população sobrevive com até 1/4 do mínimo. Sobretudo nas regiões Norte, Nordeste e entre famílias negras e indígenas. Atenção, atenção, está passando. E essa foi a nossa conversa de portão de hoje. Muito obrigada a quem nos escutou até aqui. E para quem quiser saber mais, lá no Instagram @NosMulheresDaPeriferia e no site, vocês encontram mais conteúdo sobre o episódio de hoje. Também linkamos aqui na descrição do episódio textos que podem te ajudar a refletir sobre o tema. Beijos! A produção, roteirização e edição desse episódio são meus, Amanda Stabile.